Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. E eu, Luiz Carlos, e você estamos aqui estudando sobre a carta encíclica Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, do Papa São João Paulo II. Estamos aqui estudando já há um tempo sobre este documento que vai falar sobre o bem moral, sobre a moral cristã, a moral que Deus trouxe para nós, já no Antigo Testamento, através dos 10 mandamentos. E Jesus vem confirmá-los no Sermão da Montanha, dizendo que é isto mesmo, que as leis são estas mesmas, nós devemos segui-las, amá-las de todo o nosso coração, para encontrarmos então a paz, para encontrarmos a nossa salvação. É isso que nós estamos estudando aqui neste documento. Estamos no terceiro capítulo, que tem como título Para não se desvirtuar a cruz de Cristo. Estamos também num subtítulo que diz O bem moral para a vida da Igreja e do mundo. E agora estamos estudando sobre os teólogos católicos, aqueles que nos ajudam a pensar e a repensar melhor as coisas de Deus. Claro, no sentido da verdade, no sentido de que a Igreja nunca pode desvirtuar da sua doutrina que recebeu de Jesus Cristo, evidentemente. Ela não pode sair dela, mas ela tem que buscar meios de interpretá-la cada vez melhor. Porque os tempos vão surgindo, as novidades vão aparecendo e as pessoas vão se encantando com as novidades do mundo e deixando de lado as coisas de Deus, achando que são supérfluas, que são aí antigas, enfim, que não são mais utilizáveis. E os teólogos vêm trazendo para nós cada vez mais um entendimento melhor sobre as coisas de Deus e que sim, é para todos os tempos. A mensagem de Jesus, a mensagem da salvação, o Evangelho, ele não é uma mensagem que está aí esquecida, enterrada, soterrada, ultrapassada, degenerada, não. Ela é atualíssima. O Evangelho de Jesus é sempre, sempre, sempre atual. Por quê? Porque é a palavra da vida, é a palavra que nos conduz à vida. O mundo, o que tem para nos oferecer o mundo? O que tem? Bem, claro, tem as coisas boas e tem as coisas ruins. O que são as coisas ruins? São as que nos desviam de Deus. As coisas que nos afastam da santidade, da verdade de Deus. Isto sim é um mal que está premente aí no mundo e está acontecendo a todo instante. Estamos sendo desviados do que Deus colocou para nós como meta de salvação, como caminho de busca de felicidade, de santidade, de paz. E nos entregamos muitas vezes ao terror, ao horror das coisas do mundo e, no entanto, nem percebemos. Por quê? Porque estamos aí totalmente fora da luz do Senhor. Quanto mais perto da doutrina católica, mais cheios de luz estamos. Porque a doutrina católica, ela nos ilumina. Enquanto que as doutrinas anticristãs, elas nos obscurecem. Elas nos deixam nas trevas. Aí por isso que as pessoas não enxergam. Não sabem o que está nem sabem o que está acontecendo ao seu derredor. Por quê? Porque nas trevas não se enxerga nada. Não tem elucidação, não tem clareza. Já a doutrina católica, ela vem como luz para iluminar nossas mentes, nossos corações, nossas vidas, nossos procedimentos diante das pessoas, diante de nós mesmos. Então é isso sim que os teólogos nos ajudam a interpretar aí as coisas do Senhor. Ok? Bem, vamos lá então. Estamos aqui, vamos entrar hoje no versículo 111 desse documento. O serviço que os teólogos moralistas são chamados a prestar na hora atual é de primordial importância, não só para a vida e missão da Igreja, mas também para a sociedade e a cultura humana.
Em estreita e vital conexão com a teologia bíblica e dogmática, compete-lhes sublinhar na reflexão científica o aspecto dinâmico que faz ressaltar a resposta que o homem deve dar ao apelo divino no processo do seu crescimento no amor, no âmbito de uma comunidade salvífica. Deste modo, a teologia moral adquirirá uma dimensão espiritual interna, respondendo às exigências de pleno desenvolvimento da imago Dei, da imagem de Deus, que está no homem, e às leis do processo espiritual descrito na ascética e místicas cristãs. Então aí que está. Os teólogos vêm nos ajudar respondendo às exigências do pleno desenvolvimento da imagem de Deus. Bem, nós fomos feitos à imagem de Deus. Essa imagem de Deus tem que resplandecer, ela tem que aparecer, ela tem que ser maior do que a imagem que está em nós do pecado. O que não pode aparecer em nós é a imagem do pecado. Essa imagem tem que ser destruída, tem que ser morta, ela tem que ser arrasada. Então a imagem, o Luiz Carlos pecador, tem que desaparecer. Eu mesmo tenho que ir soterrando essa imagem, destruindo o Luiz Carlos pecador. Através do quê? De renúncias ao pecado e de acolhimento das coisas divinas e santas. Então vou renunciando a todo mal e a todo pecado. E recebendo, buscando o bem que vem de Deus, que Deus é o sumo bem, e as coisas santas que também vêm dele. Aí sim, eu vou conseguindo fazer a imagem do Luiz Carlos inicial, aquela que foi criada quando eu, Luiz Carlos, fui criado à imagem e semelhança de Deus. Então eu tenho que restituir aquela imagem em mim novamente. Aquela imagem foi destruída pelo pecado original. Bem, não foi destruída, né? Não é o termo correto, mas ela foi manchada, ela foi suja, ela foi comprometida. Então eu tinha a imagem de Deus? Tinha. Essa imagem ficou totalmente surrada, não ficou acabada, não morreu. Agora, através do batismo, eu sou regenerado, uma nova pessoa, e essa pessoa, então, essa imagem tem que voltar. Por quê? Porque o Senhor Jesus destruiu o pecado original na cruz. Então, pelo batismo, o pecado original que está em mim foi destruído, o pecado original. Agora, as sequelas do pecado ficaram. É com essas que eu tenho que lutar. Então, a luta constante do Luiz Carlos novo, que quer se restaurar a imagem de Deus, tem que estar constantemente matando, destruindo, renunciando a imagem do Luiz Carlos velho, que é o Luiz Carlos pecador, rendido ao pecado, rendido ao mal. É nesse sentido que estamos falando aí dessa luta. É uma luta? Sim, é uma luta muito forte. Porque o pecado, ele também é forte em nós. Então, quer dizer, eu tenho que lutar com todas as minhas forças e com todas as graças que o Senhor me dá. Todas as forças que vêm do Espírito Santo. Todas as graças que decorrem aí dos santíssimos sacramentos, que me fortalecem, que me tornam poderoso na luta contra o mal e contra o pecado. Meu querido irmão, minha querida irmã, os sacramentos que Jesus instituiu na Santa Igreja Católica, eles e através deles é que vem a nossa salvação, é que vem a nossa santificação, é que vem a nossa pureza, é que vem a nossa força, é que ganhamos determinação, adquirimos coragem. É através desses sacramentos. Então temos que estar constantemente participando dos sacramentos da Santa Igreja, principalmente da confissão e da Eucaristia. Esses dois, claro, batismo uma vez só, crisma uma vez só, tudo bem, ótimo. Mas esses sacramentos que podemos repeti-los, não devemos ficar longe deles por muito tempo. Temos que estar constantemente aos pés do sacerdote confessando os nossos pecados. Temos que estar
nas missas todos os finais de semana, comungando o corpo do Senhor. É Ele que me torna forte. E é com Ele que eu aprendo a lutar. Ele me dá as armas necessárias. Então, através da Eucaristia, eu fico munido, eu fico armado. Assim como um soldado que vai para a guerra, então ele leva aí seu rifle, granadas, ele leva os projéteis que ele vai usar, enfim, ele leva toda espécie de coisa que ele pode levar aí com ele mesmo para poder enfrentar o inimigo, destruir o inimigo. Então nós também temos nesta luta espiritual que estarmos munidos, estarmos armados com toda a força que vem de Deus. Não podemos prescindir destas forças de forma alguma. Claro, então, essa imagem de Deus que está no homem e as leis do processo espiritual descrito na ascética e místicas cristãs. Então, que processo espiritual que é esse? Que ascética que é essa? O que é o ascetismo? Bem, quando você se coloca em oração, você se torna um asceta. Um asceta, por quê? Porque você está colocando o seu coração em Deus, fazendo o seu coração subir até Deus. E Deus vem ao seu encontro. Então essa ascética cristã é importante. É a base. Ela não é só importante, ela é a base para nossa vida em Deus. O nosso relacionamento com Deus é a oração. Não podemos abrir mão da oração de forma alguma. Então temos que ser homens e mulheres ascéticos, quer dizer, que vão entrar em oração e vão se comunicar com Deus. E a mística cristã? Bem, mística são os mistérios, né? Então participar dos mistérios. Por exemplo, a adoração ao Santíssimo Sacramento. Adorar o Senhor no sacramento. Quer dizer, é uma mística, é um mistério. Você está ali diante de Deus. Você está vendo ali um pedacinho de pão. Mas você tem certeza absoluta que é Deus que está ali à sua frente. Então não importa o que nos separa de Deus. O que nos separa? O mistério. O mistério nos separa, porque eu não consigo penetrar no mistério. Eu não consigo entender o mistério. Eu não consigo compreender o mistério. Mas eu devo me entregar a ele. Então isso é a mística cristã. Eu me entrego. Sem compreender, sem entender, absolutamente. Quem que vai entender? Quem que pode explicar o que é a Eucaristia? Qual teólogo no mundo que pode explicar o que é a Eucaristia? Qual Papa que já explicou isso? Ninguém, não existe pessoa alguma capacitada aqui na Terra para explicar o que é a Eucaristia. Por quê? Porque é um mistério. Aliás, tudo dentro da igreja é mistério. A igreja ela é mistérica em si mesma. Veja, o que é a igreja? Só vou dar um exemplo aqui. O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Então, é o próprio Cristo? Sim. Então, vamos definir assim. A igreja é Cristo. Em seu corpo, em sua alma, em sua divindade, em sua santidade. Ele é Cristo. A igreja é Cristo. É o corpo de Cristo. Agora, quem que está dentro deste corpo de Cristo? Nós. Pelo batismo, nós somos enxertados nesse corpo. Sabe aquele buraco que o soldado abriu aqui do lado de Jesus? Então, no batismo, por ali saiu sangue e água. Agora, que significa Eucaristia e batismo, né? A água é o batismo e o sangue é a Eucaristia. Então, saiu sangue e água. Saíram esses dois sublimes sacramentos. Agora, no batismo, eu sou colocado, através desse buraco, no corpo de Cristo. Puxa vida, mas como que é isso? Então, aí que está. Quem que entende isso? Nós sabemos que é assim, porque foi revelado pelo Espírito Santo que é assim. Agora, como que se dá isso? Bom, aí é outra coisa. Aí é um mistério de Deus. Então veja, toda a igreja é mistérica. Nós, para participarmos dessa igreja, para participarmos, para acreditarmos, para sermos igreja, para fazermos parte do corpo de Cristo, nós só temos acesso pela fé. O único acesso que nos leva ao Senhor é a fé.
Por isso que eu não posso prescindir da fé. Por isso que eu tenho que estudar a fé, que é a doutrina. Agora, o Senhor me dá, pelo dom da fé, a certeza, a convicção de que isto é tudo verdade, mesmo eu não entendendo, mesmo eu não compreendendo, mesmo eu não assimilando. Mas isso tudo é verdade, eu devo crer. Devo crer para o meu próprio bem, para o meu próprio benefício e para o benefício de todos que estão comigo dentro do corpo de Cristo. Então essa é mística cristã que está sendo citada aqui. Hoje, certamente, continua aqui o Santo Padre falando, a teologia moral e o seu ensino defrontam-se com uma particular dificuldade. Visto que a moral da Igreja implica necessariamente uma dimensão normativa, normativa porque são regras, são leis, são normas, não é? A teologia moral não se pode reduzir a um conhecimento elaborado só no contexto das chamadas ciências humanas. Enquanto estas se ocupam do fenômeno da moralidade como fato histórico e social, a teologia moral, embora deva servir-se das ciências do homem e da natureza, não está, porém, subordinada aos resultados da observação empírico-formal ou da compreensão fenomenológica. Então, o que está dizendo aqui? Que existem as ciências humanas que compreendem, né, a teologia moral do modo simplesmente humano. Simplesmente pelos fatos, pelas consequências. Vamos dizer assim, vamos dar um exemplo aqui. Um tribunal humano. Um tribunal onde está lá o juiz, o promotor, o advogado de defesa, o réu, as testemunhas, etc. Então, um tribunal humano. Ali é uma ciência humana que vai tratar, por exemplo, se o homem que está ali estuprou alguém, vamos dizer. Então ele vai ser julgado pelo crime de estupro. É contra a moral? Claro que é contra a moral. Mas vai ser julgado pela ciência humana, não pelo fator aqui empírico, formal, etc. Não, vai ser de forma alguma. Ele não vai ser julgado então pelo meu relacionamento com Deus, pelo que eu acredito em Deus, pelo que eu sigo Deus ou não. Pelo que eu aprecio das coisas de Deus, não vai ser julgado, não serão colocadas nenhuma destas coisas nesse julgamento. Porque o julgamento apenas pela ciência humana. Então a ciência humana ajuda a ciência cristã? Claro que ajuda, com certeza. Mas a ciência cristã, a ciência empírica, não está subordinada à ciência humana e dos fenômenos. Na verdade, a incidência das ciências humanas na teologia moral sempre deverá ser regulada pela pergunta originária: o que é o bem e o mal? Que devo fazer para alcançar a vida eterna? Então, aí que está a ciência humana na teologia moral. Na teologia moral. Não estamos falando aqui da ciência humana lá no tribunal humano. Não. Na teologia moral. Se eu quero usar e devo usar também das ciências humanas, eu devo colocar a ciência humana em questionamento. Para a ciência humana, eu tenho que perguntar, como o jovem rico perguntou a Jesus: o que é o bem e o mal que devo fazer para alcançar a vida eterna? Aí sim, pela resposta da igreja, que vem através da palavra de Deus, então pela resposta de Jesus, pela resposta do Evangelho, aí sim eu terei a resposta verdadeira que me conduzirá à salvação. Porque pelo tribunal humano serei julgado, condenado, terei que pagar minha pena se eu sou o agressor, não encontrarei felicidade nenhuma, pagarei pelo meu erro, sim, pagarei. Se a pessoa ainda aqui que pagar, ainda sair consciente que pagou e que não vai fazer mais, ótimo. Agora, se sair de lá mais revoltada ainda, aí piorou a situação. Por quê? Porque o sistema prisional brasileiro
e muitos outros do mundo inteiro não corrigem a pessoa. Então não são sistemas prisionais que corrigem, principalmente o brasileiro, né? Ele estraga a pessoa ainda mais, porque ali a pessoa entra já para os grupos e para a total vida, total entrega aí ao mundo do mal, ao mundo da bandidagem. Então a pessoa se entrega aí. Existem exceções? Existem exceções, sim. Pessoas que querem estudar mesmo dentro lá da prisão, se formarem. Existem condições para isso? Existe, sim. Claro que a pessoa precisa se esforçar e buscar isso com muita força de vontade. Mas pode acontecer? Pode acontecer, sim. Mas estou dizendo que 99% do nosso sistema prisional é falido, infelizmente. Porque não ajuda o homem, não recoloca o homem na sociedade para ajudar, para ser um bem para a sociedade. De forma alguma. Bem, continuando aqui. O teólogo moralista deve, portanto, praticar um cuidadoso discernimento no contexto da atual cultura prevalentemente científica e técnica, sujeita aos perigos do relativismo, do pragmatismo e positivismo. São três elementos aqui muito fortes e que ainda estão prementes aí na nossa vida, embora esse documento aqui já tenha sido escrito há muitos anos atrás, mas é um documento que está presente, é uma verdade que ainda se estabelece com cada um de nós. Então veja, perigo do relativismo. Então, eu entender que tudo é relativo. Tudo é relativo, até a verdade é relativa. Entende? Quer dizer, até a verdade pode ser alterada, mudada pelo relativismo. Então o relativismo é o grande mal do século XX. Né? Isso foi já no século passado. E certamente continua, ainda não deixou de existir e ainda não sumiu da face da Terra. O relativismo está presente aí. Então ele é um perigo para a nossa fé, um perigo para a Santa Igreja, um perigo para a nossa salvação. Pragmatismo. Quer dizer, uma coisa pragmática, uma coisa que eu só quero trabalhar, só quero fazer, só quero agir. Eu tenho que ter minha mística, eu tenho que ter meus momentos de oração, eu tenho que estar dentro do Senhor, adorando esse Senhor maravilhoso. Eu não posso simplesmente me afundar de cabeça no trabalho, pode ser dentro da igreja ou fora da igreja, mas não posso fazer da minha vida uma vida pragmática. Eu tenho que ter uma vida ascética, como eu estava dizendo agora há pouco para vocês. Também o positivismo. O positivo quer dizer tudo está bem, tudo está maravilhoso, tudo está aí caminhando certo, não temos nada de errado. Então esse positivismo aí ele me leva a falta, né, no caso falta discernimento para o positivismo, né? Falta muito discernimento, principalmente nas coisas santas, nas coisas de Deus. E é um perigo também, né? Porque ele abre espaço, né? Ele abre espaço aí para a gente olhar para uma situação que não pertence a Deus, né? É uma doutrina, o positivismo, né? É uma doutrina que foi criada por Comte, né? Ele quer fazer o quê? Prevalecer a ciência, prevalecer as coisas da ciência, acima das coisas sacras, acima das coisas da fé, acima das coisas de Deus. Então, quer dizer, o positivismo ele se afasta das coisas de Deus para ficar com as coisas humanas, com o pensamento humano, a razão humana. Então não se mistura razão e fé. Devemos misturar razão e fé? Sim, claro que devemos. Razão e fé para nós é fundamental.
A fé muito mais. Mas a fé também, como diz São Pedro, né? Muitas vezes as pessoas chegam para nós e querem saber o porquê que eu acredito, o porquê que eu sigo Jesus Cristo. Então São Pedro fala, dê razões da sua fé, quer dizer, explica a sua fé. Então eu preciso entender da minha fé também, como eu estava dizendo aqui sobre esses teólogos, etc., para poder dar respostas. Eu, por mim, não precisaria, porque basta a minha fé, basta a graça de Deus em mim. Mas é necessário que o mundo que vem perguntar tenha uma resposta específica. Então, nesse sentido aí. Então, o positivismo ele também nos afasta de Deus. Do ponto de vista teológico, os princípios morais não estão dependentes do momento histórico em que são descobertos. Além disso, o fato de alguns crentes agirem sem observar os ensinamentos do magistério ou considerarem erradamente como moralmente justa uma conduta declarada pelos seus pastores contra a lei de Deus não pode constituir argumento válido para rejeitar a verdade das normas morais ensinadas pela Igreja. Então, quer dizer, se alguém, eu, você, algum teólogo, não quiser acolher tudo que o magistério da Igreja oferece como verdade, então ele não está disponível para responder por esta Igreja. Não está mais disponível. Se ele não acolhe a verdade suprema que vem de Deus através da sua Santa Igreja, ele não pode mais ser considerado um teólogo católico. Entende isso? Então, quer dizer, ele tem que estar de acordo com os ensinamentos que a Igreja oferece, que a Igreja dá para cada um de nós. Se o teólogo sair destas, ou quiser contradizer alguma coisa, ir contra alguma coisa, então ele não está mais submetido ao regime da Igreja Católica. Que a Igreja Católica não pode se abster da verdade. O dia em que a Igreja Católica se abster da verdade, ela deixa de ser a única Igreja de Jesus Cristo. Aí não haverá mais nenhuma Igreja de Jesus Cristo. Entende? Então por isso que a Igreja tem que tomar muito cuidado com a sua doutrina, para não se desvirtuar a cruz de Cristo, ok? Vamos lá, querido irmão, querida irmã, fazer a nossa oração final. Ó Maria, Mãe de Misericórdia, velai sobre todos para não se desvirtuar a cruz de Cristo, para que o homem não se extravie do caminho do bem, nem perca a consciência do pecado, mas cresça na esperança em Deus, rico de misericórdia. Cumpra livremente as boas obras por ele de antemão preparadas, e toda a sua vida seja assim, para louvor da sua glória. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.